hoje aqui na companhia do professor Paulo Andrade. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o que nós temos vivenciado nos últimos dias, né? Bom, a gente tem dois espaços aí, né? Um da sala de aula, você como professor, né, em curso de estética, como é que foi essa mudança, né? Vocês já tinham esse repertório do claretiano com o EAD, mas ainda assim ficar tudo numa distância, não é? Se bem que com uma parte aí da estética a gente já tinha o hábito dos tutoriais, né? A aula passou a ganhar um pouquinho essa cara. O que vocês fizeram para mudar? Sim, né? Então, a gente teve que se adaptar a tudo isso, né? Então, nós temos já no claretiano 3 modalidades de ensino diferentes da graduação em estética. Então, isso já não foi tão novidade para nós, né? Para os professores que permeiam aí todas as modalidades. Mas é diferente porque o perfil do aluno do presencial, ele é um perfil diferente do aluno do EAD, né? Então, nós estamos fazendo o possível dentro das condições que temos, porém, os nossos objetivos, que é essa questão do aprendizado do aluno, ele tem sido efetivado. Então, nós estamos contentes com o processo que nós estamos passando e aquilo que não puder ser sanado nesse momento, nós já temos já uma programação de sanar isso mais à frente, né? Então, eu creio que a experiência está sendo enriquecedora e uma aprendizagem grande, tanto para os professores quanto para os alunos. Perfeito. Também é interessante pensar justamente nisso, né? O quanto é desafiador, mas ao mesmo tempo é um processo de reinvenção, de testar novas ferramentas, e para o próprio aluno acaba sendo, em alguns pontos, bem motivador. Sim, e também alinhado com as mudanças que nós estamos tendo e que teremos, né, no mundo todo, né? Porque nós viveremos um novo normal, né? Vamos dizer assim. Então, entender que as relações e até mesmo os processos de compra e venda, os processos de oferta de tipo de serviços, eles têm a sua parte online. E hoje, por exemplo, há anos eu já vinha pensando, né, em como fazer essa questão dos atendimentos à distância, já fiz alguns experimentos e realmente funciona também, né? Então, eu tive já, por exemplo, paciente do Rio de Janeiro que eu consegui fazer com que ele emagrecesse 80 quilos somente com encontros virtuais, sem que ele precisasse estar no meu consultório. Uhum. Então, tem como fazer transformações, né? E pensando que estética é saúde, né? Que é o maior órgão do corpo humano que nós estamos trabalhando ali, que é pele, o desencadear de problemas da pele vem de parte emocional, vem de parte mental, e nisso a gente consegue, com certeza, ter um alinhamento, um ajuste para a promoção da saúde completa. Uhum. Quando você coloca, né, as pessoas estão mais isoladas, têm essa dificuldade de acesso muitas vezes. Quando a gente pensa em estética, alimentação é um fator aí que está ligado, né? A gente sempre fica pensando na camada externa, mas é de dentro para fora também, né? E é a pergunta da Natália. Ela teve muita dificuldade justamente porque desconta na comida a ansiedade, e isso tem prejudicado pele, peso, etc. Sim. E aí entender que agora nós precisamos desenvolver mais uma capacidade, né? Que é a gestão das emoções. Então, como que eu não me deixo dominar pelas emoções mediante o momento que eu estou vivenciando. Então, o nosso organismo ele tem uma ação reptiliana, né? Uma ação animal, né? Que é buscar o prazer sempre. Uhum. Então, se ele entende que eu fazer determinada ação ou ir para determinado recurso, aquilo me dá prazer e eu estou precisando naquele momento, ele vai te forçar a fazer isso. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem seguir dieta, porque elas veem que o prazer está na comida. E está tudo certo, o problema é que a gente precisa buscar com que esse prazer ele possa ser, a partir do momento que eu sei que eu preciso, eu venha direcionando para onde que eu vou buscar. Porque nada mais é que uma liberação de hormônios que eu tenho no organismo que me dá essa sensação. Assim como o estresse, uma liberação de hormônios no meu organismo que me dá essa sensação de preocupação, né? Enfim, então tem como você fazer isso e o caminho é esse, é saber gerir as suas emoções, entender o seu corpo, como que ele funciona, o que você tem prazer, o que você não tem,
E a partir disso, você poder direcionar nos momentos que você precisar, você saber para onde que você vai sanar aquela necessidade. E por conta desse isolamento, Luciano, uma coisa que a nossa pele sente muita falta é do toque. Então, o abraço de um ente querido que eu não vejo mais. E isso desencadeia muito processos alérgicos, né? Então, processo de dermatites, né, de problemas de pele, está muito ligado ao meu distanciamento ou até mesmo à perda de pessoas. Né? Então, eu perdi alguém que eu gostava muito e a minha pele, ela então fala dessa forma. Então, para que eu possa passar por esse momento, eu preciso engrossar mais, né? Por exemplo, psoríase, outras dermatites. Tua pele apenas está dizendo aquilo que está acontecendo dentro de você. E quando você consegue se organizar, a tua pele responde de uma forma magnífica. Você dava uma informação importante aqui no intervalo, que aumentou o consumo de alguns produtos estéticos, um deles o batom. Né? As pessoas estão usando mais batom mesmo com máscara? Pois é, engraçado isso, né? A questão da utilização, né, de produto cosmético, né, o Brasil ele é o terceiro mercado mundial de uso de cosméticos, né, e perfumaria. E eu creio até que se o brasileiro tivesse poder aquisitivo maior, seria o primeiro. Então, tem essa questão do autocuidado, né? E o batom, no caso da mulher, o batom, ele tem um efeito emocional. Né? Eu já fiz a pesquisa com alunos da sala de aula, né, que na estética a maior parte são mulheres, e eu falo, né, eu faço uma pesquisa com elas, vamos lá, quando você passa o batom, o que acontece com você? Imediatamente elas mudam até o comportamento corporal, elas corrigem a coluna, né? Elas se sentem mais poderosas, mais ativas, mais autoconfiantes. Então, eu creio que por conta também da tristeza, do medo, de tudo aquilo que as pessoas têm enfrentado em casa, quando elas veem que alguma coisa pode melhorar, né? Então, eu vou passar batom para poder me sentir melhor. Então, o batom ele teve um crescimento aí absurdo no período da quarentena em relação às vendas, mesmo com o uso de máscara, ou das pessoas não saírem, né, para passear e tudo mais, e mesmo assim utilizando por conta principalmente desse fator psicológico que eu vejo que é constante, que eu já pesquisei mais de 300 mulheres e elas dizem a mesma coisa. E também tem um fator prático que hoje todo mundo está online, né? Está nas lives, está nas reuniões online, e a gente fica se olhando o tempo todo, né? O rosto está na tela o tempo todo, acho que isso também faz a mulherada pensar em retocar o batom a todo momento. Sim, melhor. Ou produtos para tirar a oleosidade da pele, o brilho, né? Então, hoje até tem produtos para homens, né? Que é para essa questão de tirar o brilho do rosto e que é interessante e realmente é um mercado em expansão. Existe um índice na Bolsa de Valores que chama-se índice batom, que é essa questão do nível de crescimento de produtos cosméticos que sempre em crise há um aumento. A Aline, com uma questão interessante também, que é a questão da máscara, né? Ela sente que depois que passou a usar a máscara, sente mais oleosidade na área da máscara e também pergunta se tem alguma dica para evitar que a máscara marque tanto o rosto. Ok, então assim, realmente vai ter um excesso de produção de oleosidade, por quê? Porque ali você está fazendo, né, uma oclusão e essa oclusão tem hiperaquecimento por conta da fala, da respiração, e a oleosidade nada mais é que uma proteção para a tua pele. Então aumenta-se a proteção, aumenta-se a produção de oleosidade para poder proteger a sua pele. Então a dica é que utilize-se de produtos que têm efeito mais gelado, quando a gente joga e tem efeito gelado. Então, geralmente, os produtos à base de hortelã, à base de menta, de camomila, né? Então, existem loções que é possível de ser encontrado facilmente, onde você somente espirra no rosto e deixa e fica, tá? Então, é uma forma natural aí de promover. E essa questão da marcação de máscaras é por conta da regulagem. Então, veja como que está estruturado aí esses elásticos, porque ele está muito apertado, ele está desproporcional para o teu rosto. Então, procure um que ele fique firme, mas ele não fique apertado. Uhum.
E muitas vezes a pessoa tem a ação que é errada, né, de ficar lavando o rosto ao longo do dia para tentar retirar essa oleosidade. Isso não é bom. Isso não é bom, isso vai fazer com que haja mais produção de oleosidade ainda. Então, assim, a lavagem do rosto você pode fazer de manhã ao acordar e depois, se tiver muita oleosidade, você pode até fazer na hora do almoço, mas 2 vezes por dia ou até 3 vezes é um número interessante. Porque é isso que você está falando para a tua pele. Eu estou tirando a tua proteção. Ela vai fazer o quê? Faz mais. Até desenvolver uma dermatite mesmo, de você começar a ter outros tipos de alterações que não só a oleosidade. A Clarice perguntando uma coisa interessante também, né? A gente está nessas fases de transição, né? A cidade até um tempinho atrás estava funcionando, foi para a fase vermelha. Ela pergunta quais seriam e se existem protocolos para atendimentos estéticos nesse período de reabertura depois aí, mas ainda com vírus em circulação. Bem, nós estamos, né, atualmente seguindo as orientações do governo do estado de São Paulo, então nós temos no site do governo do estado de São Paulo a orientação específica de protocolos para centros de estética, né? Então, salões de beleza, centros de estética ou afins. Então, se você quiser saber com mais detalhes, eu indico que você entre direto no site do governo do estado de São Paulo e baixe a cartilha de protocolo específico, porque lá fala tanto de cada fase quanto das ações. Em relação à biossegurança, isso é comum na área da estética, a gente ensina e também são protocolos básicos, né? Tanto que a questão da compra de produtos descartáveis, isso daí para a gente é muito comum, só que agora precisa redobrar ainda mais coisas que você não se atentava, como, por exemplo, a higienização dos calçados, né? Então, isso não era obrigatório e você não via em tantos locais, hoje você precisa ter. Então, para saber exatamente, é melhor pegar esse documento que foi elaborado pelas autoridades, porque daí você não tem erro nenhum, né? Eu acho que o importante agora é você entender que você, como profissional da área da saúde, tua prioridade é saúde, e então a gente paga o preço agora para que a gente possa ter consciência, né? Como que você como profissional de saúde, você vai contra aquilo que está sendo determinado, aquilo que é para a sua segurança e para a segurança dos seus clientes. Então, é importante ter consciência. E é interessante, né, que é uma estrutura, uma categoria que já vinha de uma série de ações preventivas, né? Ano a ano aí a gente viu isso, né? A instalação de autoclaves, né? Toda uma estrutura de prevenção em função de outras doenças, enfim, né? Mas todo um controle aí, e que agora a gente eleva um pouquinho a atenção, mas é melhor pagar pelo exagero, né? E ficar tranquilo aí do que se omitir e ter uma doença que vai prejudicar ainda mais do que a paralisação, né? Porque um profissional que fica doente, fica em casa, além de não conseguir render sem isso, mas mais ainda, né? Um espaço de estética onde as pessoas são contaminadas também ganha uma fama. Sim, com certeza. Então, é redobrar realmente os cuidados, né? É extremamente importante. E entender que estética ela não precisa necessariamente só ser presencial, tem como nós fazermos muitas coisas à distância. Então, muitas vezes a sua cliente ela está precisando, na verdade, de uma orientação, por exemplo, ela tem produto em casa, mas ela não sabe como usar, né? Então, pergunta para ela quantos cosméticos que ela tem em casa que ela usou 1 ou 2 vezes e não usou mais. Então, acho que agora pode ser uma hora, por exemplo, de você fazer uma blitz no banheiro, né? Uma blitz na penteadeira e ver o que tem lá, né? Para poder orientar ela de como utilizar para promover saúde da pele durante esse período que está recluso. Também é importante entender qual que é o biotipo da pessoa, né? Então, nós temos aí os traços de caráter que se revelam no corpo, então existe aí a formação de analista corporal, então você pode ler a pessoa e ver a questão da necessidade dela. Então, pessoas, por exemplo, que têm formatos mais arredondados, são pessoas que têm mais necessidade de fala, mais necessidade de conversa. Então, você pode ajudar os seus clientes que têm esse tipo de formato,
porque muitas vezes ela está procurando outras formas para poder se sentir bem, e muitas vezes é a comida, né? Por isso da fala, a boca, né? Ela tem uma fase oral mais aguçada. Então, você pode ajudar o seu cliente de outras formas, promovendo saúde e estética. E também é interessante pensar até na questão do resultado, né? A gente tem visto cada vez mais isso, né? Que é esse acompanhamento na rotina da pessoa, no tratamento, e que isso demonstra um resultado muito maior, né? Não adianta eu ir lá na minha sessão ou no meu tratamento periodicamente, mas fora do tratamento eu faço tudo o contrário. É importante, porque assim, a maior parte dos profissionais de saúde, Luciano, eu observo que eles fazem de tudo para moldar o comportamento da pessoa, né? Todas as ações é para mudança de comportamento. E o problema é que eu consigo mudar o meu comportamento por pouco tempo quando é algo imposto, quando é algo orientado. Porque a mudança de comportamento ela começa lá atrás, ela vem do pensamento. Então, a engrenagem cerebral, como que a gente funciona, é assim. Eu tenho um pensamento, esse pensamento me gera um sentimento. Esse sentimento me leva a um comportamento, esse comportamento me leva ao hábito. Então, eu preciso entender o que está acontecendo lá atrás, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Porque se eu ajustar isso, ajusto todo o restante sem nenhum tipo de peso, né, ou de dificuldade. Então, o teu cliente precisa entender o que ele ganha com aquele novo comportamento e ver sentido naquilo e ver que ele tem muito mais prazer nisso do que ele continuar naquele velho hábito. E o Rui aqui com uma questão também interessante, né? Que justamente esse período, né, com o isolamento, com as pessoas um pouco mais no seu tempo, né, poderiam ter usado isso para regular os hábitos, né, os bons hábitos. Mas a gente tem muito mais gente que está fortalecendo os hábitos ruins. Né? E por quê? Porque nós temos um sabotador, né? Existe um sabotador mental que eu nomeio como síndrome da boazinha, né? O síndrome do bonzinho, que é: eu vou fazer isso porque eu mereço, porque eu já sofro demais, porque eu tenho muito problema, então eu vou fazer, o meu motivo é esse, então fica dando desculpa, né? Então, pensar que isso daí, o que ele te traz de benefício, né? Então, pensar, o que me traz de benefício sendo assim? Será que daqui a pouco eu vou me arrepender? E geralmente é isso que acontece. Pega, se arrepende e depois fica se martirizando. Então, veja o tempo que você fica se martirizando e o tempo do prazer. Então, às vezes o prazer é muito momentâneo, é muito rápido. E aquela angústia que você sente ou as consequências daquilo, eles são, né, com certeza muito maior esse tempo. Então, isso você precisa tomar consciência. No momento que você for agir, é entender o que eu estou fazendo. Então, se eu já venho já com um pensamento de que isso é ruim, isso não dá certo, eu não consigo, eu não posso, isso já travou todo o processo de mudança de comportamento. Tá? Então, pensar, eu posso, eu quero, eu consigo, vai dar certo, porque eu quero o melhor para mim. E, de fato, criar uma rotina, né? A gente percebe que muitas pessoas, em outros comportamentos, em outras ações, estão começando a escrever a sua rotina, né? O que eu tenho que fazer, o que eu faço, fazer checklist todo dia. E com a saúde estética, isso também acaba mostrando bons resultados, né? Muito, muito, demais. E, inclusive, de você parar de gastar com muita coisa. É uma questão de economia. Então, com certeza, se você também pegar e anotar com tudo que você gasta, para onde que foi o dinheiro né, que você ganha, você vai ver que tem gargalos ali que você não observava. Né? Então, e esse período de crise nos ajudou a ver muitas coisas. Né? Um gasto desnecessário que a gente pagava e não via, né? Um hábito desnecessário, no caso das empresas, aí, muitas vezes deixa eu ver quais que são os funcionários que realmente são úteis a mim ou o que está sendo despesa, né? Então, aproveite esse momento de crise para poder fazer essa análise em todos os âmbitos da tua vida e fazer, né, esse balanço, tá? Então, quanto mais consciente você é de tudo que você faz, você consegue os objetivos que você quer. Pode ser eles hoje, você pensar que seja impossível, mas ele é possível mediante consciência. Desperte sua consciência que você vai ver. A Lúcia, com uma questão também interessante,
ela tem observado muitas pessoas utilizando produtos alternativos, né? Olha, não tenho como sair de casa ou não encontro aquele produto de sempre porque o abastecimento ficou complicado no período da pandemia. Ela pergunta até quanto isso funciona e dos riscos aí de se improvisar muito. Sim, a, a efetividade, né, de produtos que eles foram fabricados para tal fim, eles não dão uma segurança porque a empresa, ela coloca, né, foi feito teste, foi feito ah, adaptações necessárias, né, para poder chegar naquele produto final e dar o resultado que é prometido. Então, quando a gente vai para a parte alternativa, né, ou mais natural, a gente não tem certeza dos níveis de resultado ou se realmente se vai dar algum problema ou não. Até porque nós temos algo que é muito comum, que são a questão das alergias. E as alergias, qualquer pessoa pode ter de qualquer coisa. Então não tem nem como falar, isso sempre dá alergia. Não. Então qualquer pessoa pode ter com qualquer coisa. Nós temos produtos que são mais biocompatíveis, então a maior parte das pessoas não tem alergia a ele, né? Vamos, por exemplo, colocar o óleo de coco, por exemplo. Então, o óleo de coco ele tem uma composição muito semelhante com a oleosidade da nossa pele. E é por isso que, geralmente, se a gente passa óleo de coco na nossa pele, poucas pessoas vão ter reação alérgica, mas tem gente que ainda tem. Então, eu acho que é importante se atentar a isso. O alternativo, ele tem que ver se realmente tem algum tipo de problema. Pode ser que dê, e daí é só por sua conta e risco, né, de dar algum problema ou não. Né? E sempre incidência alérgica ter tudo ali o que você fez. As misturas são perigosas, isso eu vejo que as misturas são perigosas, porque é química, né? Misturou, já virou outra coisa. Então faça com calma o teste numa pequena área, né, para ver se de fato compensa. Sim, e as reações alérgicas elas podem apresentar em até 48 horas. Então, não quer dizer que eu passei aqui, deu 10 minutos, não deu nada, aí eu vou fazer. Até 48 horas pode apresentar um processo alérgico. Perfeito. Também uma outra questão, né, que tem se observado, a gente falava aí do crescimento do uso de produtos e a Marli coloca, né, muita gente comprando produtos online, né? Ela fica muito com medo da procedência, né, visto que muitas vezes você não conhece muito o site, se aquele produto de fato é original ou não. Isso também tem que se tomar cuidado. Também, né? E principalmente aonde que você vai aplicar esse produto. Né? Então, é importante. Então, por isso que busque ou as empresas que têm realmente, né, sua própria loja virtual, então da própria empresa, sua loja virtual, ou de marcas que você já teve costume, você já comprou, você já usou aquele produto para você ter certeza. Então, às vezes fórmulas milagrosas, coisas assim que na internet nós temos muito, né, que promete o mundo e fundo e não fala nem da procedência, não tem registro na Anvisa, então tem que ter cuidado porque pode ser um problema sério, tá? Alguns cosméticos até têm adição de medicamentos para ter uma ação assim mais forte e tudo mais, isso pode te dar um problema muito sério. Tá? Então, procure produtos que tenham registro na Anvisa e, de preferência, produtos que você já utilizou, não queira testar nesse momento, a não ser que você passe por uma consulta. E daí o profissional ele vai ter mais assertividade de poder indicar para você. Uhum. E de fato isso, né? Você tem site de confiança, você tem sempre tentar procurar o site original da marca que você está acostumado, né? E não os genéricos aí, e se o valor está muito diferente, tem alguma coisa errada. Sim, tem alguma coisa errada, né? Porque há toda uma cadeia, né, gente? Então, assim, pulou a cadeia, mudou o preço, então justifica-se, tá? Então, assim, veja porque é melhor que você possa ter zelo aí e principalmente, né, se você tem dúvida ou se você quer uma coisa nova, procure uma consulta. Hoje, diversos profissionais estão fazendo consulta online, então, muitas vezes até gratuita. Então, faz a consulta com um dermatologista, dermaticista, esteticista, enfim, cabeleireiro, até cabeleireiro, não tem problema, porque ele vai conseguir te orientar melhor. Também, uma das coisas que a gente nota nesse período, e que você colocava, muitas pessoas tensas, preocupadas, e isso dá uma mexida com a imunidade também. Sim.
A elevação de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, né, que ele é liberado cada vez que a gente se sente preocupado, porque ele é responsável por duas ações, ou luta ou fuga, né? Então, ele está no nosso DNA, né, no nosso sistema reptiliano, no nosso sistema animal, onde a gente precisa ver aquela situação e a gente precisa ou lutar ou fugir. Então, o nível de crescimento, né, de ansiedade, de preocupação, tudo isso faz com que o seu cortisol aumente. E o cortisol aumentado, ele vai desregular outros tipos de hormônios. Então, os primeiros hormônios que ele desregula vão ser os hormônios de bem-estar, de sono, né? Então, como melatonina, que faz com que você tenha um sono bom, reparador, por isso que pessoas com estresse geralmente não dormem bem, né? Tem casos de insônia. Isso também vai refletir na tua pele, porque nós temos hormônios também que refletem na pele, né? Como testosterona, por exemplo. Tá? Então, uma pele com testosterona baixa é uma pele que pode ser mais flácida, então ela enruga mais fácil, ela envelhece mais rápido, ela tem dificuldade de cicatrização. Tá? Então, assim, é importante que a gente cuide da nossa parte emocional para que a gente possa conseguir ter esse aumento. E pele é proteção, então a imunidade nossa, a primeira imunidade nossa, a primeira barreira é a pele. Depois que esse micro-organismo entrou para dentro do nosso corpo, aí são as células específicas, né, os linfócitos que vão nos proteger. E se você tiver com medo, se você tiver com ansiedade, se você tiver com receio, preocupação excessiva, isso naturalmente faz com que você baixe os seus níveis de linfócitos. E até mesmo a proteção da tua pele. Por isso que pessoas muito preocupadas geralmente ou começam a descamar muito, ressecar a pele, ou começa a produzir muita oleosidade. Ali é um grito desesperador da pele para poder tentar manter essa proteção. Tá? Então, só de você buscar todos os dias, pelo menos por 5 minutos, na hora que você acorda ou antes de você dormir, você fechar os seus olhos, fazer aquela respiração que eleva a barriga, né? Respiração diafragmática, e você começar a pensar em coisas que te dão prazer e que te alegram só de você lembrar, isso já faz com que os seus níveis hormonais aumentem. Tem um estudo, Luciano, muito interessante, que mostra que se eu faço 5 minutos de meditação, eu tenho uma elevação de aumento da minha imunidade por 6 horas. Tá? Então, quer dizer, se você fizesse 20 minutos de meditação por dia, você teria 24 horas de elevação da sua imunidade, que é realmente você pegar, parar, se concentrar, prestar atenção em você, prestar atenção na sua respiração e colocar na sua mente coisas que te alegram. Se você ficar pensando todo momento que tem um vírus aí, que você tem risco de pegar, ou que tem, né, os problemas do nosso dia a dia, isso não quer dizer que nós vamos ignorar isso, nós não vamos ignorar, mas nós precisamos ter um momento para que a gente possa prestar atenção em nós e não ficar só olhando para o que está acontecendo à nossa volta. Neuza colocando aqui que ficou no primeiro mês completamente isolada, mas que aí sentiu uma falta danada, em especial dos tratamentos estéticos, e aí fez aquilo que você falava, né? Começou aí a mandar mensagens, a entrar em contato e a receber dicas e acompanhamento das profissionais que já tinha para desenvolver as ações em casa, e diz que está muito satisfeita, ainda sente falta do contato, mas que tem ajudado muito. Sim, né? Então, não há nada que substitui o toque, né? Então, assim, a gente vai ter o momento certo, entenda isso, né? Mas é importante que tudo aquilo que você já conseguiu quando você estava em tratamento, que você pelo menos mantenha isso, né? Não perder tudo isso. Então, o acompanhamento de profissionais é importante. E também essa questão da necessidade de se sentir acolhido e tudo mais, que nas clínicas a gente trabalha muito isso, né, de entender a pessoa e ler ela além do que ela precisa. Então, é importante e é possível fazer isso à distância, né? E os cosméticos hoje são tão eficientes, a tecnologia em cosméticos está tão avançada que a gente consegue promover resultados, sim, com a pessoa utilizando em casa, né? Ou pelo menos mantê-los. Uhum. E de fato isso, né? A gente vê que com uma boa orientação a pessoa consegue fazer esse acompanhamento, mas sempre destacando isso, né?
aquele profissional recomendado, que você já conhece também, né? Porque muitas vezes a gente cai no tutorial de internet aí, sem ter uma referência concreta e acaba se complicando também. Sim, então não é à toa que existe cursos de formação, não é à toa que existe pós-graduações, não é à toa, é porque há uma necessidade. Então, né, fazer com esse profissional, de preferência um profissional que você já conheça, né, a minha recomendação é essa, profissional que você já conheça pelo menos, ou que você tenha aí uma indicação de pessoas que já passaram por esse profissional, para que você possa ter mais assertividade. E entenda também que a nossa pele, né, é o nosso órgão de choque das emoções. Então, se você puder conseguir se organizar na parte emocional, você vai conseguir ter resultados na sua pele, né? Então, procurar fazer isso. E ter um profissional que olha dessa forma, ele vai conseguir te ajudar de uma forma incrível, tá? Cada pessoa tem um traço, né? Tem um formato de corpo, e esse corpo ele revela a forma da mente dessa pessoa. Então, você pode conseguir ter resultados assim de um profissional conseguir te ler de uma forma eficaz, poder te ajudar naquilo que você tem mais dificuldade ou tem mais necessidade, tá? Então procure isso, porque isso faz toda a diferença e a sua pele responde. Não é à toa que tem aquele ditado, né? Nossa, está com a pele bonita, né? O que aconteceu? Você está feliz? E é isso. O coração feliz, a Bíblia diz, né? O coração feliz formoseia o rosto. Então, transparece isso. Perfeito. E de fato, né, eu acho que a gente tem que aproveitar o período para tentar reequilibrar rotinas, né, acho que você coloca isso muito bem, e usar esse momento, né, de dificuldade como uma maneira positiva aí de ajudar a se reequilibrar. Isso vai, de fato, refletir na parte estética. Sim. E aí um exercício que eu passo sempre é o seguinte: tenha um caderno, tenha um diário onde você faça essas anotações e você coloque todos os dias 10 coisas pelas quais você é grato. Então, esse exercício de gratidão, ele faz com que você eleve a sua frequência. Então, você que se sente esgotado no final do dia, você que se sente muito cansado, sobrecarregado, tem um peso nas costas e você não sabe de onde vem o porquê disso, quando você faz esse exercício, o teu sentimento, o teu corpo, ele muda de estado. Então, pegar e escrever cada dia tudo aquilo pelo que você é grato faz com que você se eleve, e a sua pele vai responder muito bem, e a sua saúde, a sua imunidade, ela vai responder muito bem e vai fazer com que você passe da melhor forma possível por esse momento que nós estamos, né? Então, sempre em momentos de crise, lembre-se daquilo que você é grato. Com certeza, tem frutos desse período que nós estamos passando que você está colhendo. Então, valorize isso e olhe isso para que isso possa se multiplicar. Quanto mais a gente foca, mais isso aparece, mais isso se multiplica. Então, muitas vezes, se está multiplicando os problemas na tua vida é porque você está focando nos problemas. Foca nas soluções, foca na gratidão, naquilo que você ganhou com tudo isso. Professor, obrigado pela participação conosco. O programa está sempre à disposição. Parabéns aí por ter essas propostas, né, nesse período tão difícil, e o programa está sempre de portas abertas para divulgar o trabalho. Eu que agradeço, muito obrigado e espero ter ajudado aí a todos vocês.